Uma vida perfeita. Isso era o que eu pensava que tinha. Uma esposa linda, uma carreira estável, e um casamento que parecia ser um conto de fadas. Mas então, um dia, tudo se desmoronou quando a verdade, que eu nunca poderia imaginar, se revelou diante dos meus olhos. Conheci Renée há 3 anos. Ela era uma mulher corajosa, disposta a deixar sua família para trás e seguir seu sonho de trabalhar com moda em Hollywood. Nos conhecemos através do trabalho, onde Renée começou como estagiária em uma empresa de moda e eu trabalhava com publicidade. Com parcerias no setor, o que começou como uma relação profissional logo se transformou em algo mais. Algo profundo e cheio de emoções. Ela não era apenas bonita, mas também tinha uma determinação e força raras. Por isso, me apaixonei por ela. Renée era alguém que lutava por seus sonhos, que abandonou sua família e sua cidade para seguir uma carreira em que acreditava. Enfrentando muitos obstáculos, nossa relação era mantida em segredo. Não queríamos que a empresa descobrisse. Mas eu nunca imaginei que, um dia, esse segredo nos levaria a um confronto que eu não estava preparado para enfrentar. Eu a amava, e eu acreditava que ela também me amava. Mas então, um dia, tudo mudou, quando eu estava prestes a viajar para Tóquio a trabalho por uma semana. Renée de repente mudou seus planos. Ela disse que iria visitar a família dela. O que me deixou desconfortável. Ela não via sua família há anos. E eu queria acompanhá-la até sua cidade natal. Mas ela se recusou. Naquele momento, eu não entendi. Não consegui entender o que estava acontecendo. Eu pensei que fosse só porque ela queria passar tempo com a família. Mas estava errado. Após a minha volta, comecei a perceber que algo não estava certo. Ela parecia distante. Não compartilhava mais comigo como antes. Ela falava muito sobre sua família. Mas ainda assim, não me dava a oportunidade de conhecê-los. Quando perguntei sobre o irmão dela, ela sempre desviava o assunto. Mas a verdade não podia ser escondida por muito tempo. Eu comecei a suspeitar. Será que ela estava me escondendo algo? E Marco, o irmão dela, ou suposto irmão, era realmente quem ela dizia ser. O comportamento estranho dela, a forma como evitava me apresentar à sua família. Tudo isso me deixou inquieto. Eu sabia que tinha que fazer algo. Não podia mais ficar na dúvida. Então, decidi descobrir a verdade por conta própria. Fui até a casa da família dela. Sem que ela soubesse. O que eu descobri não foi apenas um choque. Foi uma revelação que destruiu tudo o que eu acreditava ser real. Parte 1. Introdução, o encontro e o início da relação. Quando nos conhecemos, eu nunca imaginei que isso mudaria minha vida para sempre. Ela era nova na cidade, cheia de sonhos e ambições. Ela não era apenas uma garota comum, mas uma verdadeira guerreira. Mas como uma guerreira pode esconder os segredos mais profundos dentro de si? Venha conhecer a nossa história desde o começo, para entender mais sobre a nossa relação e as mudanças inevitáveis que ocorreriam. Quando a conheci, Renée era como um brilho tênue em meio a uma cidade que nunca parava. Ela chegou como um sopro de ar fresco, um farol de determinação, apesar da leve fragilidade que carregava nos olhos. Seus sonhos, grandes como Hollywood, eram tudo o que ela tinha. Mas o que ela não sabia era que eu também tinha os meus próprios fantasmas. Tudo começou de forma simples. Eu estava no auge da minha carreira, trabalhando no mundo da publicidade. Era um jogo de egos e números, onde tudo parecia ter uma fórmula certa. Uma receita que você seguia e, no final, estava no topo. Mas então ela entrou. Na época, Renée era apenas uma estagiária de uma empresa de moda, buscando seu lugar sob as luzes brilhantes de Hollywood. Ela tinha algo que os outros não tinham, não apenas talento, mas uma chama que ardia intensamente dentro dela. Aquela chama me cativou desde o início, sem que eu soubesse que iria me consumir. Nos conhecemos de forma profissional. Ela me mostrava sua visão de como a moda poderia ser representada nas campanhas publicitárias. Eu ficava fascinado, não só pelo que ela fazia, mas pelo que ela era. Eu percebia que ela não estava ali apenas para seguir regras, mas para quebrá-las. Ela era teimosa, mas de uma maneira encantadora. Desafiadora. Eu via nela uma luta interna, a busca incessante por aprovação de uma família que não aceitava seu sonho. E o peso que ela carregava por fazer escolhas que a afastavam de todos ao seu redor. Nos primeiros meses, nada além de encontros profissionais. Mas algo estava acontecendo, algo que eu não podia controlar. Renée me atraiu de uma maneira que eu não sabia explicar. Não era apenas a sua beleza, mas o modo como ela falava de sua paixão.
Eu nunca me senti tão vulnerável com alguém antes. Mas com ela, tudo parecia natural. Quando ela me olhava, sentia como se o mundo à nossa volta desaparecesse. Como se tudo o que importasse fosse o que compartilhávamos naquele momento. Lentamente, as reuniões profissionais se transformaram em jantares. E os jantares em algo mais. Mas havia uma tensão. Uma tensão que vinha não de nossas conversas, mas do que permanecia não dito. Ela, sempre cautelosa, escondendo uma parte de si mesma. Como se tivesse medo de ser completamente vista. Eu, por outro lado, comecei a perceber que ela estava fazendo exatamente o mesmo que eu, guardando os próprios segredos. Eu sabia que o que estávamos fazendo não era completamente correto. A empresa tinha uma política rígida contra relacionamentos entre colegas de trabalho. Especialmente com clientes. Mas com René, eu não me importava. Eu queria continuar explorando aquilo. Seguir para o desconhecido ao lado dela. Até que um dia, ela me fez uma pergunta. A primeira de muitas que mudariam tudo entre nós. Ela me perguntou sobre o meu passado. Sobre minha família. Sobre meus próprios dilemas internos. Eu, que sempre tinha me fechado em um mundo de números e anúncios. Não sabia como responder. Aquela conversa foi o ponto de partida de algo que nunca poderia ter previsto. Eu não sabia o quanto a minha própria vulnerabilidade estava prestes a ser exposta. E então, depois de meses de encontros às escondidas, René se mudou para outro emprego. Mais bem remunerado. Agora, podíamos viver nossa relação sem as pressões da empresa. Sem esconderijos. Ou assim eu pensava. O jogo começou a mudar. Eu a via mais distante. Como se algo estivesse pesando sobre ela. Gradualmente, minha confiança em nossa relação começou a vacilar. O que estava acontecendo? O que ela não estava me dizendo? Uma noite, enquanto eu estava em uma reunião, ela ligou. Sua voz estava tensa. Algo estava errado. Ela me disse que tinha algo importante para me contar. Algo sobre a família dela. E foi então que eu percebi que havia muito mais em jogo do que eu podia imaginar. E talvez, só talvez, o que ela estava guardando fosse algo que eu nunca poderia aceitar. Eu não sabia o que esperar quando ela começou a me contar sobre seu irmão. Alguém que ela nunca havia mencionado. O que eu não sabia era que esse segredo, escondido por tanto tempo, iria abalar a base do que achávamos ser nossa confiança. E foi nesse momento que percebi, nossa história estava prestes a mudar para sempre. Parte 2. A família de René e os conflitos de cultura. René sempre falou de sua família com uma mistura de saudade e dor. Ela nunca me contou completamente sobre a tensão com os pais. Sobre o peso de suas escolhas. Mas agora, com o irmão em cena, eu comecei a entender que o que ela escondia não era apenas sobre o passado dela, era sobre o presente dela também. O medo de perder tudo novamente. O medo de ser quem realmente era. É como um espelho quebrado. Cada pedaço da verdade começava a se revelar. Mas, eu não sabia até que ponto ela estava disposta a ir para proteger seus segredos. A cada palavra que René dizia sobre sua família, eu sentia como se estivesse ouvindo uma história de um mundo que não era meu. Um mundo onde amor e obrigações se entrelaçam de maneira complexa. Onde as expectativas pesavam mais do que os sonhos. Ela falava com uma mistura de raiva e tristeza. Mas também com uma tristeza profunda que eu nunca consegui entender completamente. Ela estava tentando, de alguma forma, justificar sua escolha de abandonar tudo. Sua cidade natal, seu passado. Ela estava tentando justificar sua liberdade. René sempre me disse que sua família era conservadora. E eu acreditava. Eu sabia que os pais dela, com seus valores tradicionais, jamais aceitariam suas escolhas. Nunca entenderiam o desejo de seguir um caminho diferente, de seguir um sonho que parecia tão distante das expectativas deles. Na verdade, eu nunca questionei muito isso. Afinal, quem sou eu para julgar o que é ou não é aceitável em outra família? Mas agora, enquanto René me contava sobre seu irmão, um homem que ela nunca mencionara antes, tudo parecia mais sombrio. Ela falava de forma distante. Como se estivesse falando de alguém que não existia mais. Ela me disse que seu irmão, Ryan, sempre fora muito rebelde. Que ele fora deserdado pelos pais quando decidiu viver sua vida da forma dele. Eu ainda me lembrava das palavras dela. Quando nos conhecemos, eles nunca entenderam. Achavam que eu estava fazendo algo errado. E enquanto ela me contava mais, um pedaço da verdade começou a se encaixar. A relação dela com a família não era apenas difícil, ela estava em pedaços. Mas o que realmente me assustou foi quando ela revelou que o motivo do afastamento era ainda mais profundo. O irmão dela, Ryan,
Era gay. E quando a família descobriu, eles o mandaram para um tipo de cura, tentando mudá-lo. Mas ele não mudou. É como se a dor de ser rejeitado não fosse o suficiente. Ryan caiu na armadilha das drogas. Eu sabia que René carregava um peso nas costas. Mas não imaginava que o fardo de sua história familiar fosse tão esmagador. O que ela não me contou foi que, por trás dessa fachada de força e independência, existia uma jovem frágil, com medo de perder tudo novamente. Ela havia perdido sua família, e ao fazer isso, ela foi forçada a criar um novo mundo para si, onde poderia ser quem realmente queria ser. Mas no fundo, ela ainda queria a aceitação deles. Ao ouvir isso, comecei a me perguntar se ela realmente estava tão distante de sua família como pensava. Se, talvez, o seu afastamento não fosse apenas por escolha, mas uma tentativa desesperada de fugir de uma dor que ela não sabia como enfrentar. Mas a dor não é algo que se pode simplesmente enterrar. Ela sempre volta, mais forte, mais intensa, e eu pude sentir isso enquanto René me contava sobre sua visita recente à sua cidade natal. Quando ela foi ver seus pais, depois de tanto tempo, achei que fosse um passo em direção à cura. Uma tentativa de reconstruir o que tinha sido perdido. Mas a verdade é que, ao voltar, ela não apenas encontrou os fantasmas de seu passado, ela os trouxe de volta. Ao fazer isso, trouxe à tona uma parte de si mesma que eu não estava preparado para enfrentar. Ele saiu da reabilitação. Ela me disse, a voz tremendo, e ele precisa de ajuda. Ele está sozinho. E eu, sem saber o que responder, apenas fiquei em silêncio. Como poderia eu entender o peso de sua decisão? Como poderia eu compreender a dor dela de ver o irmão que ela amava se afundar novamente em suas próprias trevas? Foi nesse momento que René me pediu algo que eu não podia negar. Ela me pediu para deixar Marco, seu irmão, morar conosco. Ela temia que ele recaísse, que a solidão e o abandono o levassem novamente para as drogas. Eu olhei para ela e vi um pedido de socorro nos seus olhos. Mas ao mesmo tempo, algo me dizia que havia mais nisso do que ela estava disposta a contar. Eu sabia que ela estava apenas tentando manter as coisas sob controle. Tentar unir as pontas soltas de uma história que ela não sabia como concluir. A decisão não foi fácil. Mas eu aceitei, porque, no fundo, eu queria acreditar que o amor que eu tinha por ela, e a confiança que ela depositava em mim, era suficiente para enfrentar qualquer coisa. Marco não era apenas o irmão dela. Ele era o reflexo de uma vida que ela queria esquecer. Mas não podia. Ele representava todas as escolhas erradas. Os erros que ela não podia apagar. Quando Marco se mudou para nossa casa, as coisas começaram a mudar. A presença dele, silenciosa e reclusa, me incomodava. Ele era um homem fechado, magoado, e seus olhos carregavam o peso de um passado que ele não conseguia deixar para trás. Ao mesmo tempo, eu via o comportamento de René se transformar. Ela se tornou, de uma forma estranha, mais distante de mim, mais centrada em Marco, como se ela tivesse que ser a salvadora, a única pessoa capaz de dar a ele o que ele precisava. Eu percebi que não era apenas Marco quem estava em recuperação. Era a própria René, tentando encontrar um jeito de curar a si mesma através do irmão. Tentando sanar uma dor que ela não sabia como tratar. Mas ao fazer isso, ela estava me afastando de sua vida. E eu não sabia mais se eu a conhecia tão bem quanto pensava. Uma noite, depois de um dia particularmente tenso, eu não consegui mais suportar. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava saber o que ela estava escondendo de mim. Foi quando eu comecei a investigar, sem saber que isso me levaria a descobrir muito mais do que eu esperava. Parte 3. O casamento e os segredos não revelados. O que eu descobri me fez questionar tudo o que eu sabia sobre René. A verdade estava finalmente se revelando. E eu não sabia se estava pronto para enfrentá-la. A cada novo passo que eu dava, um novo segredo emergia, mais forte e mais doloroso do que o anterior. No final, talvez a pergunta que eu mais temia fosse: até que ponto estávamos dispostos a ir para manter nossa relação intacta? O dia do casamento deveria ter sido o ponto culminante de uma história de amor. A celebração de um amor que resistiu ao tempo e à distância. Que superou os obstáculos que a vida impôs. Mas, à medida que as horas passavam e a cerimónia se aproximava, um peso crescente se formava sobre mim. Não era o nervosismo comum de qualquer noivo, mas uma sensação desconfortável, algo que eu não podia tocar, mas sentia profundamente. Quando a René entrou na igreja, vestida com o mais lindo dos vestidos, eu me vi arrebatado pela sua beleza. Mas,
Ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava para que eu prestasse atenção. Tudo estava acontecendo tão rápido. E, ao mesmo tempo, parecia que o mundo ao nosso redor estava ficando em câmera lenta. As palavras do padre, as promessas que fazíamos, pareciam ser ditas em uma outra dimensão, distantes de mim, como se o verdadeiro significado daquele momento estivesse se dissolvendo. Os olhos da René estavam brilhando. Mas havia algo de estranho neles. Uma incerteza que não conseguia identificar. Talvez fosse o medo, talvez fosse a culpa, mas ela não parecia totalmente ali. Quando ela olhou para mim, senti uma conexão, mas também uma distância imensa. Eu sabia que ela estava com um pensamento em mente. Algo que ela não me contou. Um segredo que a estava devorando por dentro. O casamento foi um espetáculo para todos à nossa volta. Mas, para nós, era uma farsa. Eu estava começando a perceber que a esposa que eu pensava que tinha não era quem eu imaginava. Não era mais sobre nós dois, mas sobre algo maior, algo que ela não me deixava variador. E quando o final da cerimónia se aproximou, senti um vazio dentro de mim que não conseguia ignorar. E quando o dia terminou, e fomos para nossa lua de mel, tudo o que eu senti foi uma desconexão. Algo estava faltando, e eu não conseguia mais esconder minha frustração. Não era o casamento, nem a lua de mel, mas o fato de que René parecia distante. Como se estivesse em um lugar diferente. Em uma luta interna que eu não podia entender. Nos primeiros dias da lua de mel, era como se ela estivesse tentando se esconder de algo. Ela sorria, mas seus olhos estavam perdidos em pensamentos. E suas palavras estavam vazias. Eu tentei falar sobre isso. Tentei entender o que estava acontecendo. Mas ela sempre mudava de assunto. Desviava a conversa para qualquer coisa que não envolvesse seus sentimentos reais. E foi quando, uma noite, ela me contou sobre seu irmão. Ela nunca mencionou isso antes. Nunca falou sobre a história dele. E eu não sabia o que esperar. Quando ela começou a falar, sua voz estava quebrada, como se cada palavra fosse uma lâmina, cortando um pedaço de si mesma a cada vez. Ela me contou sobre o que aconteceu com ele, sobre como a família o rejeitou, como ele caiu nas drogas e como isso a afetou profundamente. Eu fiquei chocado. Por um momento, não sabia o que dizer. Eu via dor nos olhos dela. Uma dor que ela havia guardado por tanto tempo. E me senti impotente. Ela estava contando um segredo tão profundo. Algo que ela nunca me deixou saber antes. E eu não sabia como reagir. Cada palavra dela soava como um grito de socorro. E eu percebi, naquele momento, que nosso casamento não era apenas sobre nós. Era sobre o passado dela. Sobre as escolhas que ela fez para fugir de tudo o que a feriu. E como ela estava tentando esconder isso de mim. Como se esconder em mim fosse a única maneira de lidar com a dor. Ela me pediu para ajudar o irmão dela. Para deixá-lo morar conosco até que ele se estabilizasse. Até que ele pudesse encontrar um trabalho. A princípio, eu hesitei, mas então percebi que ela estava me pedindo algo que não era apenas sobre ele. Mas sobre ela. Ela queria minha ajuda para manter sua própria sanidade. Para evitar que seu irmão caísse novamente no abismo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ela estava tentando me controlar. Tentando me manter na linha. Para que eu não visse as coisas como realmente eram. Ela estava me pedindo para proteger a vida dela. Mas não sabia que, ao fazer isso, estava me afastando cada vez mais. Então Marco se mudou para nossa casa. Desde o início, algo não estava certo. Ele era quieto, retraído, e eu sentia uma tensão no ar sempre que ele estava por perto. Eu sabia que René estava tentando fazer o possível para ajudar. Mas o comportamento de Marco me incomodava. Ele não parecia grato. Ele não parecia querer mudar. E eu comecei a perceber que, talvez, René estivesse mais preocupada com ele do que comigo. Os dias passavam, e o comportamento de René começou a mudar. Ela estava mais distante, mais focada no irmão, como se ele fosse o único motivo para ela viver. Cada vez que eu tentava falar com ela, ela desviava a conversa para Marco. Suas necessidades, suas dificuldades. Eu me vi, mais uma vez, no mesmo lugar onde ela estava, tentando lutar por algo que não sabia mais se valia a pena. E foi então que a verdadeira bomba estourou. Quando descobri que o irmão dela não era realmente o irmão dela. Não, ele era Marco, o homem com quem ela tinha vivido durante anos. O homem que a família dela tinha rejeitado. A mentira estava mais profunda do que eu poderia imaginar. E eu me senti completamente traído. Eu confrontava René, mas ela apenas chorava, pedindo desculpas, tentando justificar suas ações. Mas a verdade é que ela estava tentando se proteger.
Estava tentando evitar que eu visse o que ela realmente era. Ela não sabia mais quem ela era. Ela era uma mulher que tinha se perdido em um passado que ela não podia mudar. E que agora estava tentando se reconstituir. Com a ajuda de um marido que não conseguia entender. A noite do confronto foi a noite que tudo mudou. Eu não sabia mais o que fazer. Eu me sentia sozinho, perdido em um casamento que não era mais o que eu pensava. Eu sentia a dor dela. Mas também sentia a minha. A dor da traição, da mentira, e do fato de que, no fim das contas, a pessoa que eu amava não era quem eu imaginava. Parte 4. A chegada de Marco e mudanças no comportamento. A chegada de Marco não foi apenas o início de uma convivência incômoda. Foi o começo de uma série de eventos que viria a destruir tudo o que eu pensava que sabia sobre a mulher com quem me casei. Como poderia alguém se perder tanto em um passado que não era o seu? Deixando para trás não apenas a família, mas a própria essência do que é ser feliz. Quando Marco se mudou para nossa casa, algo mudou no ar. Eu não sabia o que esperar dele. Mas a tensão já estava evidente. Ele era calado, não falava muito comigo, e evitava qualquer conversa mais pessoal. Eu me sentia como um estranho dentro de minha própria casa. Como se a presença dele tivesse transformado a dinâmica que eu acreditava ter com René. O que me incomodava não era a sua chegada em si, mas o que ela representava. Marco não era apenas o irmão da René. Ele era um fantasma do passado dela. E sua presença parecia trazer à tona tudo o que ela tentava esconder. Nos primeiros dias, eu tentei ser educado, tentar acolher alguém que estava em recuperação. Alguém que, pela situação, precisaria de apoio, mas o comportamento de Marco era estranhamente fechado. Ele parecia estar em um mundo à parte, como se evitasse se envolver com qualquer coisa relacionada à nossa vida. Ele ficava no quarto durante boa parte do dia e, quando estava fora, evitava a todo custo fazer qualquer tipo de conversa comigo. As interações entre nós eram tensas e superficiais. Como se houvesse um muro invisível entre nós. Um muro que eu não sabia como atravessar. Mas o que realmente me atingiu foi a mudança que percebi em René. Ela, que antes era cheia de energia, a mulher com quem eu me casara, começou a agir de maneira estranha. Eu percebia que sua atenção estava totalmente voltada para Marco. Como se o destino de ambos dependesse da minha ausência. Ela não me olhava mais da mesma maneira. Não havia mais aquelas conversas longas antes de dormir. Aqueles risos compartilhados. Ela estava distante, quase como se eu fosse uma parte secundária de sua vida agora. Eu tentei, com todas as minhas forças, entender o que estava acontecendo. Mas a cada dia parecia que eu me perdia mais. Ela dizia que estava apenas tentando ajudar Marco a se ajustar. Dar-lhe uma chance. Mas eu sabia que havia algo mais. Algo que não estava sendo dito. Quando eu chegava em casa, ela estava sempre ao telefone com ele. Ou os dois estavam sussurrando no canto da sala, trocando olhares que me desconcertavam. Eu me sentia como um intruso no que deveria ser a minha própria casa. Um dia, após um dia particularmente frustrante no trabalho, eu cheguei em casa mais cedo e encontrei René e Marco sentados na cozinha. Ela estava rindo de algo que ele havia dito. E o som do riso dela parecia vazio, forçado. Quando ela me viu, o sorriso desapareceu de seu rosto. E uma tensão imediata tomou conta do ambiente. Marco se levantou rapidamente. Disse algo sobre sair para uma entrevista de emprego e deixou a sala. René, visivelmente desconfortável, ficou olhando para o chão. Você está bem? Perguntei, tentando esconder minha frustração. Mas ao olhar nos olhos dela, vi um espelho de dúvida e culpa. Ela não respondeu imediatamente, mas eu sabia que ela estava lutando contra algo. Lutando contra seus próprios sentimentos. Eu só estou tentando ajudar. Ela disse, com a voz trêmula. Ele passou por tanta coisa. E não posso simplesmente deixá-lo sozinho. A resposta dela foi simples. Mas as palavras pareciam como uma lâmina afiada. Ela não estava apenas ajudando Marco. Ela estava se entregando a ele. Aos seus problemas. Como se fosse a única pessoa que pudesse salvá-lo. Eu queria gritar. Dizer-lhe que ela estava me deixando para trás. Que eu também estava ali. Esperando por ela. Esperando que ela visse o que estava acontecendo. A dor dentro de mim estava crescendo. Mas eu não sabia como expressá-la sem parecer egoísta. Eu sabia que ela estava tentando salvar alguém. Mas a verdade era que ela já estava perdendo a si mesma nesse processo. Percebi que, ao tentar ajudar Marco, ela estava me afastando de sua vida. Estava criando um abismo entre nós. Um abismo que eu não sabia se conseguiria atravessar. Nos dias que se seguiram,
Tudo parecia cair sobre mim como uma avalanche. Eu tentei falar com ela mais uma vez. Mas sempre havia algo que a fazia se afastar. Quando eu sugeri que nós três, ela, Marco e eu, fizéssemos algo juntos, ela se recusou, dizendo que Marco precisava de mais espaço para se ajustar. Mas a verdade é que ele estava ajustando a vida dele ao redor dela. E eu me vi cada vez mais isolado, mais distante, em uma noite particularmente tensa. Quando eu voltei do trabalho mais cedo e encontrei os dois sozinhos novamente. A dor da traição finalmente se materializou dentro de mim. Eu vi como Marco olhava para René. E algo em seu olhar me fez sentir como se eu estivesse em um filme. Um filme onde eu era o personagem secundário. Ele não a via como irmã. Ele via nela algo mais. Algo que, talvez, ela não quisesse admitir para si mesma. Eu decidi fazer algo que eu sabia que mudaria tudo. Eu não poderia mais ficar em silêncio, vendo a mulher que eu amava se perder para uma mentira que ela estava tentando sustentar. Eu precisava confrontá-la. Precisava saber a verdade. Sem mais rodeios. Sem mais desculpas. René, eu preciso saber a verdade. Eu não sou cego. O que está acontecendo entre você e Marco? Perguntei, com a voz trêmula de raiva e dor. Ela olhou para mim, sem palavras. E pela primeira vez, ela não tentou desviar. Ela sabia que não podia mais esconder a verdade de mim. Eu não sei como dizer isso. Ela começou, e suas palavras me atingiram como uma bomba. Marco e eu, nós, tivemos algo. Algo no passado. Algo que nunca acabou. Mas eu não queria que você soubesse. Eu não queria que isso mudasse tudo. Aquele momento. O momento em que ela admitiu o que estava acontecendo. Foi a virada da nossa história. Eu não sabia mais se a amava ou se a odiava naquele instante. Mas uma coisa era certa: a mentira estava desmoronando. E o casamento que eu pensava que era sólido estava prestes a desmoronar junto. Parte 5. A verdade revelada. O segredo de Marco. Agora, com a verdade sobre o passado de René e Marco revelada. As peças começam a se encaixar de uma forma devastadora. Eu não sabia mais em quem confiar. Nem mesmo em minha esposa. O que será que a verdade faria conosco? Será que ainda havia algo a salvar? Ou já estávamos perdidos na teia de mentiras que tínhamos construído? Aquela noite mudou tudo. O ar na sala parecia denso. Pesado. Como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Eu estava paralisado. Minha mente um turbilhão de perguntas sem resposta. O silêncio entre mim e René era sufocante. Como se as palavras que eu precisava dizer estivessem presas na minha garganta. Lutando para sair. Mas ao mesmo tempo eu sabia que nada mais seria a mesma coisa depois daquele momento. Ela estava em pé, imóvel, com os olhos fixos no chão. A vergonha estava estampada em seu rosto. Ela sabia que não havia mais volta. Eu sentia uma dor profunda dentro de mim. Uma dor que não era apenas pela mentira, mas pela sensação de estar completamente perdido. Eu, que sempre me vi como alguém racional, que pensava nas coisas antes de agir, agora me via tomado por uma avalanche de emoções, raiva, tristeza, decepção e, mais do que tudo, traição. René, me diz a verdade. O que está acontecendo entre você e Marco? As palavras saíram de mim como um grito silencioso. Eu precisava saber. Eu precisava entender o que havia sido escondido de mim por tanto tempo. Ela não me olhou nos olhos. Ela sabia que não havia mais como esconder. Eu não sei como começar. Ela disse, a voz trêmula. Marco e eu, nós tivemos algo no passado. Algo que nunca terminou. Algo que ficou guardado. Algo que você não sabia. Eu tentei me convencer de que tinha superado. Mas, quando ele voltou de reabilitação, eu não sabia o que fazer. Ele me fez acreditar que eu o amava ainda. Que ele havia mudado. Eu não conseguia respirar. Eu sentia como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. A revelação não foi apenas sobre um erro, mas sobre a sensação de que toda a nossa história era uma mentira. Uma fachada que eu construí para me proteger. Eu nunca imaginei que o amor de minha vida, a mulher com quem eu compartilhei tantos momentos, tivesse uma história oculta tão profunda e tão dolorosa. Marco não era apenas o irmão dela. Ele era o homem do passado dela. O homem que ela nunca conseguiu deixar ir. Minha mente estava em chamas. Eu queria gritar. Eu queria bater. Queria fazer alguma coisa para aliviar a dor que me consumia. Mas tudo o que consegui fazer foi olhar para ela. Para a mulher que eu amava. Que agora eu não sabia mais quem era. Você me traiu. René. Tudo o que você me disse foi uma mentira. Como eu pude ser tão cego? Ela começou a chorar. Suas lágrimas caindo como se o peso do mundo estivesse finalmente caindo sobre seus ombros.
Eu não queria que você soubesse. Eu te amava tanto. Eu não queria que você me visse dessa maneira. Eu achei que poderia esconder. Que poderia seguir em frente. Mas Marco não deixou. Ele não me deixou ir. Eu sentia o peso da traição em cada palavra que ela dizia. Eu não conseguia entender. Como ela pode me enganar assim? Como ela pode me fazer acreditar que tudo estava bem quando, na verdade, ela estava dividida entre eu e o passado dela. Eu estava vendo a mulher que eu amava se despedaçar diante de mim. E não havia nada que eu pudesse fazer para consertar isso. Ela estava perdida em um passado que a consumia. E eu não sabia se eu ainda fazia parte do futuro dela. Aquela noite não foi apenas uma noite de confronto. Foi a noite em que nossa história de amor se desfez diante de mim. Cada palavra que ela dizia, cada revelação que ela fazia, me cortava como uma faca. Eu estava sendo roubado da minha própria história. Do que eu acreditava ser a verdade. E o pior de tudo era que, em algum lugar dentro de mim, eu ainda me importava com ela. Eu ainda a amava, apesar de tudo, apesar da dor, apesar da mentira. Mas eu sabia que não poderia continuar vivendo uma mentira. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Uma decisão difícil. René, eu não sei mais o que fazer com isso. Eu não posso viver com as mentiras. Com os segredos. Não sei se posso te perdoar por isso. Ela se ajoelhou diante de mim. Suas lágrimas agora incontroláveis. Eu sei que te machuquei. Eu sei que destruí tudo. Mas por favor, me perdoa. Por favor, não me deixe. Eu a vi ali, completamente quebrada. E algo dentro de mim se partiu. Eu não sabia se deveria ficar. Se deveria ajudá-la a se recompor ou se deveria partir e nunca mais olhar para trás. A dor que eu sentia agora era a dor de um homem que havia sido consumido pela mentira. Pela traição. E pela sensação de que a mulher que ele mais amava nunca foi completamente sua. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu também estava perdido. Eu não podia continuar me sacrificando por uma mulher que não sabia o que realmente queria. Uma mulher que estava dividida entre o amor e o passado. Eu me levantei, dando um passo para trás. Sentindo a distância crescer entre nós. Eu preciso de um tempo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei mais o que sinto por você. Eu saí da sala, meu coração batendo no peito. E ao sair, a porta se fechou atrás de mim com um estrondo que parecia ecoar por toda a casa. Mas no fundo, eu sabia que aquele momento havia mudado tudo. 6. A confrontação e o fim do casamento. Agora, com a verdade revelada. As consequências da mentira de René se tornavam inevitáveis. O casamento que eu pensava que era forte, que parecia inquebrável, estava em pedaços. É mais do que nunca. Eu sabia que não haveria volta. Eu estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Mas uma pergunta persistia na minha mente: até onde eu estava disposto a ir para reconstruir minha vida? Ou seria essa a última vez que eu olharia para ela? Eu sabia que o que acontecera até agora não poderia ser resolvido com palavras. As palavras eram fracas demais para lidar com a dor que me consumia. Eu havia dado tudo de mim para aquela relação: amor, confiança, sacrifícios e, acima de tudo, minha crença em nossa história. Mas ela havia sido dilacerada. E agora, nada parecia fazer sentido. O casamento, que antes parecia um sonho, agora era apenas uma lembrança distante de algo que talvez nem tivesse existido de verdade. Eu olhei para René, que estava ali, na minha frente, com os olhos cheios de lágrimas e a culpa estampada no rosto. Ela parecia uma sombra da mulher que eu amava. Uma mulher que agora estava dividida entre o arrependimento e a vergonha. Eu não podia mais vê-la assim. Não podia mais fingir que tudo estava bem. Que as mentiras podiam ser deixadas para trás. Como se nada tivesse acontecido. O que ela fez comigo, com nós, foi irremediável. Não era apenas o fato de ter escondido o relacionamento com Marco. Mas o fato de que ela estava me usando como uma âncora. Enquanto se afundava ainda mais fundo em um passado que não a deixava ir. Eu te amo, ela sussurrou, mas suas palavras, agora, eram vazias. Como eu poderia acreditar nela depois de tudo o que tinha acontecido? Eu a amava, mas meu amor estava se tornando um fardo. Uma cadeia invisível que me aprisionava em uma ilusão. Ela havia-me perdido, e eu sabia disso, mesmo que parte de mim ainda quisesse acreditar no contrário. Eu não posso fazer isso. René, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Eu não posso continuar com isso. Não depois de tudo. Não depois de você me trair assim. Ela tentou se aproximar de mim. Mas eu dei um passo para trás. A dor era insuportável.
E a visão dela tentando me convencer mais uma vez me deu uma sensação de fúria controlada. Eu vi a frustração em seu rosto. As mãos tremendo enquanto ela tentava me explicar novamente o que já estava claro para mim. Você não entende. Eu estava perdida. Eu não sabia o que fazer. Marco me seduziu novamente. Me fez acreditar que eu podia fazer isso. Que eu podia viver as duas vidas. Mas eu estava errada. Eu nunca quis te machucar. Ela falava apressada, como se temesse que suas palavras não chegassem a mim. E eu odiava o fato de que ela pensava que eu fosse tão fraco assim. Que eu não soubesse o que estava acontecendo. Que eu não visse o quanto ela havia se perdido. Mas eu sabia porque eu também me perdi, de uma forma diferente. Claro, mas perdi a confiança. Perdi minha própria dignidade ao tentar manter essa mentira viva. Você me usou, René. Minha voz falhou, mas eu me forcei a manter a compostura. Você me usou como uma muleta para se apoiar enquanto se afundava em algo que nem você mesma entendia mais. Eu não sou um remédio para a sua dor. Eu sou uma pessoa, com sentimentos, com limites. E eu não posso mais viver nisso. As palavras saíam de mim como se fossem lâminas afiadas. Cada uma cortando um pedaço do que restava de nós. E então, veio o silêncio. O tipo de silêncio que pesa como um tijolo no peito. Ela não respondeu. Apenas olhou para mim com um vazio nos olhos. Um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. A verdade havia sido dita. Não havia mais o que discutir. Eu estava começando a entender o que precisaria fazer. O que eu deveria fazer para curar as feridas que ela havia causado em mim. O que eu deveria fazer para finalmente seguir em frente. A raiva ainda queimava em meu peito. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais, um cansaço profundo. Um cansaço de viver em um relacionamento onde a confiança havia sido quebrada de maneira irreparável. Eu vou embora, René, eu disse, sem hesitar. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo longe de você. Longe disso. Eu não posso mais estar aqui. Vivendo com essa mentira. Com essa dor. Eu não sou mais o homem que você casou. E você não é mais a mulher com quem eu me apaixonei. Ela ficou paralisada. O rosto se contorcendo em um misto de desespero e tristeza. Eu vi o quanto ela estava tentando me convencer de que ainda havia algo ali. Mas a verdade era que eu já havia superado esse ponto. A dor não me atingia mais da mesma forma. Agora, eu queria apenas a liberdade de ser eu novamente. Por favor, ela tentou. Mas não conseguia mais palavras. Não faz isso. Eu preciso. René, eu preciso me curar. E eu não posso fazer isso com você ao meu lado. Nem com as mentiras que nos cercam. Eu não sabia para onde iria. Nem o que faria. Mas eu sabia que eu não podia mais viver naquela prisão. A prisão de um casamento que não era mais meu, de uma mulher que havia se perdido. Ela tinha seus próprios demónios. Mas eu não poderia ser o salvador dela. Não mais. Saí da casa, deixando tudo para trás. Deixando as promessas e os sonhos despedaçados. Eu não olhei para trás. Não porque não me importava. Mas porque sabia que, para me recuperar, eu precisava cortar todos os laços que me prendiam ao que havia sido e abraçar a liberdade que agora me chamava. Aquele foi o último adeus. Não foi uma despedida doce. Não foi uma despedida com esperança. Foi apenas o fim. O fim de uma história que não tinha mais futuro. Eu fui embora. Não havia mais o que fazer. Nem palavras que pudessem consertar o que estava quebrado. A casa que agora estava vazia para mim. A casa que um dia fora o palco dos meus sonhos. Não era mais um lar. Era uma prisão. Eu tinha que sair. Eu tinha que me encontrar de novo. Ao sair pela porta, sem olhar para trás, senti uma mistura de alívio e perda. Era estranho. Como se o peso que eu estava carregando tivesse finalmente sido retirado dos meus ombros. Mas em troca, eu havia perdido algo ainda mais valioso. A confiança, a segurança, e até a visão de quem eu pensava que era a mulher da minha vida. Aquilo não podia ser consertado. Não sem tempo, e não sem cicatrizes profundas. Eu sabia que, mesmo que eu tentasse, nada voltaria a ser como antes. A minha visão sobre René estava distorcida. Não mais pela dor do amor, mas pela traição que agora se enraizava entre nós. Eu não tinha mais espaço para ela em minha vida. Nem para as mentiras que ela me contou. Agora, eu caminhava sozinho por um mundo que parecia ao mesmo tempo familiar e desconhecido. Não sabia para onde estava indo. Mas sabia que era o único caminho possível, seguir em frente. Eu não estava mais o homem que fui, eu não era mais o marido dedicado que acreditava nas promessas feitas. Eu era um homem em reconstrução. Eu precisava me curar.
E talvez esse fosse o único objetivo importante agora. Começar de novo. Eu sei que a jornada que acabei de compartilhar não é fácil de ouvir. E talvez nem seja fácil de entender. A dor da traição, da perda de confiança, é uma das coisas mais difíceis que alguém pode viver. Quando o mundo ao seu redor desmorona, você sente como se estivesse flutuando no vazio, sem saber qual direção seguir. Mas, ao olhar para trás, vejo que foi esse vazio que me deu a chance de me reconstruir. Eu precisei perder para finalmente encontrar a minha verdadeira força. Eu não sou mais o homem que fui antes dessa história. Mas, ao mesmo tempo, essa dor me transformou. Hoje, vejo o que realmente importa, a capacidade de seguir em frente, de se reerguer mesmo depois de ter sido derrubado. E de aprender a confiar novamente, não em outra pessoa, mas em si mesmo. A vida continua, a dor vai se atenuando. A cicatriz vai ficando, mas a ferida vai se fechando. É talvez um dia eu possa olhar para trás e não sentir mais o peso dessa história. Mas sim o orgulho de ter superado. Porque, no final, a maior vitória é conseguir seguir em frente. Aprender com o passado e abraçar o futuro com coragem. Se você está assistindo a isso e sentiu alguma coisa, se passou por algo parecido, ou se simplesmente acha que essa história pode ajudar alguém, não hesite em curtir, comentar e compartilhar. Seu apoio é o que nos motiva a continuar trazendo mais histórias. Mais lições. Mais momentos que podem tocar os corações de muitas pessoas. E não se esqueça de se inscrever. Pois temos muito mais conteúdo vindo por aí. Que, quem sabe, pode fazer a diferença na vida de alguém. Assim como fizemos juntos hoje. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me ouvir. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Até o próximo vídeo.